Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a sociologia brasileira. Iremos debater alguns sociólogos daquela linha da sociologia como formação, como disciplina aqui no Brasil. A gente vai falar sobre sociólogos como o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, o Florestan Fernandes e o Darcy Ribeiro. Tem um intuito aqui desse vídeo para a gente pensar um pouco, né, essa construção de Brasil, de que como a sociologia, quando ela se instaurou no Brasil, ela foi implementada e pensada esse Brasil ali no início do século XX. Já adianto de antemão, meu nome é Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vamos trabalhar com vocês agora a sociologia brasileira. E um primeiro ponto que eu acho muito importante, quando a gente fala de sociologia no Brasil, é entender uma divisão, o que é chamado de sociologia ensaística e sociologia profissional, sociologia oficial e assim por dizer, né? E a gente tem como marco ali inicial essa divisão da sociologia brasileira com a formação da Universidade Estadual de São Paulo, a então USP, primeira universidade do Brasil. Claro que existiam faculdades, claro que existiam alguns cursos, mas universidade, foi a primeira do Brasil, ali em 1933. E é importante falar da USP, para falar da sociologia brasileira, por quê? Porque quando tinha a formação da USP como universidade, ela foi implementada trazendo diversos sociólogos do Brasil, não só do Brasil, né, mas de outros países, trazendo essas ideias de fora. Essa palavra é importante, importando as ideias de fora, para a gente pensar em a formulação da sociologia como ciência. E aí, antes da USP, a gente tinha como a gente pensava a sociologia brasileira. E aí é nesse momento que a gente vai chamar de sociologia ensaística, que compunha alguns sociólogos que eram formados lá em outras universidades, como nos Estados Unidos, na Europa, e vinham pensar o Brasil, trazendo essas ideias de fora também, né? Como eu acabei de trazer. A gente tem um sociólogo muito importante, que é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele não se formou no Brasil, ele vai se formar lá nos Estados Unidos, mas a gente vai adentrar um pouco sobre quem foi o Freire. Falaremos de uma forma bem rala, bem breve, porque falar só sobre a obra do Freire dá um vídeo completo, e eu tenho um vídeo aqui falando só sobre Gilberto Freire. A gente precisa trabalhar todos os outros pontos. Uma coisa muito importante entender que a sociologia ela vai se constituir no século XIX. E por que ela se constitui no século XIX? A gente tem a formação do processo de segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial está muito atribuída lá à Inglaterra, depois ela vai se alastrando para outros países. Esse momento de segunda revolução industrial é um momento onde as sociedades ela vai ter chamado os inchaços urbanos, a mudança social da estrutura rural para o campo, para o urbano, ela começa a se modificar e trazer e criar problemas sociais. E aí é nesse momento que a sociologia ela se constitui como ciência. Ela vai ser inspirada muito na biologia, pensando uma ideia que a gente lembra do Durkheim como a ideia de organismo, os seus primeiros sociólogos, o Marx, que não era nem dado como sociólogo na época, que vai estudar o fenômeno do capitalismo. Nós temos o Max Weber, o Augusto Comte, mas esse é um outro vídeo, eu trouxe um resumo geral. E no Brasil? Como se pensava a sociedade brasileira? Lá no século XIX, nós temos uma coisa chamada o IHGB, que é o Instituto Geográfico Brasileiro. Só que no século XIX estava muito atribuído ao quem? Ao Dom Pedro II. Esse instituto, ele pensava a identidade do Brasil, o retrato social brasileiro, numa concepção de propaganda da monarquia. Quando a gente adentra a República através de um golpe militar lá em 1889, no dia 15 de novembro, a identidade brasileira ela estava sendo subjugada, ela estava sendo subtraída. Por que ela estava sendo subtraída? Porque aquela república oligárquica, lembrando da República da Espada e também dentro da República Oligárquica, ela não pensava nessa característica do Brasil. Só que quando a gente adentra o golpe, né, de Getúlio Vargas ali em 1930, eu não gosto de usar o conceito de revolução, porque a estrutura social continuou a mesma, e uma revolução, uma estrutura, uma mudança social, e sim, também não gosto de usar o conceito de era Vargas, porque não foi uma era, e foi sim um período Vargas que a gente divide de algumas formas.
O Vargas ele vai centralizar a política para dentro de si. E aí a gente tem o conceito de que é chamado de identidade nacional. E o que era essa identidade nacional? O Vargas ele vai tentar criar uma ideia de Brasil. Se a gente pegar lá no Brasil colonial, você tinha muito uma ideia de regionalidade. As pessoas não se sentiam brasileiros. As pessoas elas se sentiam pernambucanas, se sentiam paulistas, se sentiam bandeirantes. Não era uma concepção muito mais regional do que da União. E a gente vai entrar na República, também um pouco nessas concepções, mas Vargas não. Vargas vai criar agora uma concepção geral. Uma das primeiras coisas que o Vargas faz é acabar com a ideia de presidente de Estado, antes era chamado de presidente de Estado, e vai adentrar o nome governador. Isso é uma forma um pouco de centralizar a política, trazer essa ideia desse retrato social brasileiro. É nesse momento que ele vai deixar de proibir a capoeira e vai trazer vários elementos. E aí, isso é importante contextualizar porque esses sociólogos eles estão nesse momento. O Vargas, ele pensando na sua estrutura política, né, o seu governo, ele vai adentrar vários intelectuais da época para arquitetar esse Brasil, né? E aí que a gente tem então o Gilberto Freire. Gilberto Freire é um dos sociólogos mais complexos, na minha concepção. Em primeiro momento, a gente usa muito a palavra democracia racial do Gilberto Freire, sendo que ele nunca falou sobre democracia racial. Isso foi uma coisa mais atribuída aos seus críticos, mas para ficar de forma geral, o que é a concepção de democracia racial? A ideia de democracia racial, antes de mais nada, a gente tem que pensar um pouco seus antecedentes. Lá no século XIX, a sociologia estava passando por uma coisa chamada darwinismo social. E o que era o darwinismo social? Ele estava atribuído ao primo do Darwin, que é o Francis Galton, que era um sociólogo na época, né, positivista. Ele vai dizer que a sociedade ela tem estágio e que as sociedades mais evoluídas são aquelas sociedades que ela compõem numa ideia europeia, numa ideia do arianismo. Então, para eles, a mistura entre as raças era um prejudicial. Quando a gente vai adentrar na sociologia brasileira, isso se modifica. Porque quando a gente entra no Gilberto Freire, ele vai dizer que não é essas ideias de concepção de juntarem. A gente tem o Congresso das Raças em 1911, com a concepção do quadro Redenção de Kant. E aí quando a gente chega ali na concepção do Freire, mais para frente, na década de 20 para a década de 30, ele vai dizer que essas união entre as raças, elas fizeram um Brasil mais forte. E aí que está o pulo do gato. Onde é que está esse pulo do gato? Que por Freire existia uma coisa chamada de harmonia social. Para ele, o racismo ele não existia dentro do Brasil. Por quê? Porque existia uma harmonia entre as raças. E quais são essas três raças? Né? Que é a europeia, a indígena e a negra. Ele vai dizer também, né, que lá no Brasil colonial a gente vê uma escassez das mulheres brancas. E aí por isso que o homem, o senhor de engenho, ele foi se relacionando. Olha como é que a palavra já diz tudo. Relacionar, que significa o quê? Criar conjuntos sociais. Só que na prática não foi isso. Nós sabemos muito bem, né, que tiveram as questões, que eu não posso usar essa palavra aqui, senão pode desmonetizar o vídeo, mas nós sabemos que a palavra e o que aconteceu mesmo foi muito mais um abuso, muito mais umas outros tipos de questões, porque existia uma dominação em cima da concepção da mulher negra, até porque está vendo aquele momento ali também do fim do tráfico transatlântico e dos tráficos interprovinciais, de modo geral. E aí, também, o Freire, ele trabalha numa ideia de que também teve uma questão sobre a indústria açucareira. O que foi a indústria açucareira, né? Que foram as questões econômicas que formaram esse Brasil de uma forma cultural. Vocês estão entendendo como é que ele está pensando o Brasil ali no século XX? Um outro ponto também, que é muito importante, é o que, né? Que ele batia de frente com esse darwinismo social. Ele batia de frente com aquelas ideias também deterministas, né, de que o Brasil ele é um país, uma sociedade que tinha problemas pelo fato dela ter um clima mais quente. Isso foi pauta do início da sociologia no século XX. Então, de modo geral, o Gilberto Freire ele vai pensar dessa forma. Já os seus posteriores, né, eles vão criticar. Nesse ponto tem uma questão muito interessante. Por quê? Quando o Freire ele vai trazer essa concepção, ele está indo contra lá os Estados Unidos.
Lembrando que os Estados Unidos está vivendo aquele processo da 13ª emenda, das leis de Jim Crow, e aí ele vai dizer que não, que aquela sociedade que o racismo é escancarada, aqui no Brasil não tem. E a Unesco, ela vai olhar e vai falar assim, se não tem no racismo, vamos lá estudar para a gente ver como é que aquela sociedade ela funciona. E quando ela adentra aqui o Brasil, ela descobre que o racismo aqui, ele é velado. E aí que a gente vai entrar no conceito de racismo estrutural, que a gente escuta bastante, né? Então é nesse sentido. E aí a gente vai partir para o segundo sociólogo, que é então o Sérgio Buarque de Holanda. Ele é historiador, sociólogo, e ele traz uma concepção muito importante pensando nesse retrato social brasileiro. A sua obra mais importante é O Raiz do Brasil. Ele vai dizer o quê, né? Que o Brasil, como a gente tem a formação lá dos Estados Nacionais, no século XV, né, que primeiro vai se formar Portugal, um século depois se forma Espanha, devido a estar na Península Ibérica, isso deu que uma vantagem para aqueles Estados Nacionais que puderam adentrar primeiro e se lançar ao mar. Hoje em dia a gente sabe que essa concepção é um pouco ultrapassada, e aí isso é um debate historiográfico dentro da história moderna, não cabe vir falar sobre esse debate historiográfico aqui. Mas aí, por aquelas sociedades elas não viverem aquele feudalismo da estratificação social, vocês lembram? De clero, nobreza, os nobres, enfim, aquele retrato da pirâmide social, eles não viveram nessa concepção. E aí, quando eles chegam no Brasil, né, a burguesia crescente ali no século XV, ela vai se desenvolver de uma outra forma, de uma forma que ele vai falar que é uma forma mais livre, mais submissa ao mercado. E aí, nesse momento, que ele vai desenvolver dois conceitos muito importantes, que é, então, o trabalhador aventureiro e o trabalhador trabalhador. E quem seria esse trabalhador aventureiro? Que seriam, né, essas pessoas, esses indivíduos que não pensavam em gerar o sustento, a estrutura, e sim o lucro próprio. E qual era o problema disso? Porque ele só pensava na sua própria existência. Já os trabalhadores, eles tinham uma questão mais consciente de construir. E quando a gente fala sobre os senhores de engenho, lembrando que o Brasil era uma colônia, quem eram esses aventureiros? Eram os portugueses que queriam só extrair. E aí a gente entra num conceito muito importante, né, que é o chamado de homem cordial. Homem cordial é um conceito um pouco complexo, mas ele, para mim, ele representa muita coisa. Por quê? Primeiro que ele vai lá na sociedade colonial e vai pensar esse patriarcalismo. O que significa patriarcalismo? É uma sociedade que ela se estrutura no centro a figura masculina. Todos em volta, elas se submetem à figura masculina. Essa é a concepção do patriarcalismo. Algumas sociedades ali na África, no norte da África, vão viver já o matriarcalismo, outras sociedades indígenas também. Enfim, essa concepção patriarcal ela é uma concepção mais europeia que está sendo importada aqui no Brasil. E tiveram diversas contradições, né? Por causa que as sociedades elas se rebelam contra essas estruturas sociais. Mas não cabe mim também esse vídeo falar sobre. E aí, o que seria esse homem cordial? O homem cordial, ele é um tipo de homem que para dentro de si, esse homem cordial, esse homem patriarcal, com os seus, com os próximos, com a família, ele é um homem doce, ele é um homem amigável. Já quando é o de fora, ele já é aquele homem selvagem, aquele homem nervoso, por assim por dizer. E aí eu vou trazer um exemplo que vai se transformar de uma forma muito simples. O homem cordial, na minha concepção, trazendo um pouco analogias para a atualidade, é só a gente pensar naquele homem preconceituoso ou naquela mulher preconceituosa, né? Mulher preconceituosa não, vamos pensar um homem muito preconceituoso, que é um homem bastante racista, mas ele tem uma esposa negra. E aí ele fala assim, né? Como é que eu sou racista se eu tenho uma esposa negra? Só que aí a gente entende que para dentro de si, pode, mas por fora não. E aí, por fora, ele vomita o racismo estrutural, vomita o racismo popular e etc. Vocês estão entendendo como é que está se estruturando essa ideia desse conceito de homem cordial? Pensa de uma forma geral. Para os amigos, ok. Para os demais, não. E nessa ideia também que a gente tem a mistura da ideia do público com o privado. Enfim, é uma concepção um pouco mais complexa. E aí, né, isso é uma ideia do quê, né?
Então, essa concepção está formando, pensando naquele Brasil no início do século XX, querendo responder as questões sobre o que é o Brasil. É nesse momento, é nessa concepção que a gente vai surgir e formar a sociologia brasileira. E aí a gente entra nos sociólogos que eu acho mais interessante falar, que é o Florestan Fernandes. Ele é o único sociólogo que ele veio da classe baixa, ele não era tipo miserável, mas ele era uma pessoa muito pobre, que a mãe dele era uma empregada doméstica. Lembrando que a ideia de empregada doméstica é uma herança da escravidão, né? É uma questão como a classe média ela não conseguiu abandonar essa herança escravocrata. E aí a mãe dele era uma dona de casa, trabalhava e a patroa custeou a sua educação. E aí o Florestan Fernandes foi um dos maiores sociólogos do Brasil, ele foi professor da USP também. E aí ele está muito ligado também àquela concepção marxista. É aquele momento ali nos anos 40, os anos 50 até os anos 70, que o marxismo está muito em voga. Lembrando que era o contexto da Guerra Fria e as concepções socialistas elas estavam em vigor. E a gente tem a crise do socialismo na historiografia, na sociologia nos anos 80, nos anos 90. Mas, de todo modo, o que o Florestan pensava? Né? Ele vai fazer essa crítica à democracia racial. Ele vai dizer que não, que dentro do Brasil, as três concepções, né, os negros e os indígenas, eles nunca tiveram oportunidade na vida. E ele vai criticar aquela concepção de meritocracia. Se você não dá a mesma oportunidade, como é que essas pessoas elas estão entrando em harmonia? A gente tem uma questão desigual. E aí que a gente está pensando lá no Brasil, nos anos 40, um Brasil rural. Lembrando que essas concepções do urbano para o rural, do êxodo, são os anos 70. E aí a gente está pensando nessa formação brasileira. E aí, lembrando também que a gente tem a ideia do trabalho imigrante. Quando a gente tem a proclamação da República, tudo bem que esse projeto político, não um projeto que foi social e foi propagado, é um projeto político que surge lá no início do século XIX e vai se perpatar e se transformar mais forte no século XX, que é o quê? Né? Que o Brasil ele vai cada vez mais importar imigrantes. E por que vai importar imigrantes? Porque tem aquela concepção do darwinismo social, a sociedade, né? Porque a maioria ser negra, o primeiro censo que foi em 1772, eu acho que a data é essa, tá por ali. Se distribuiu o quê? Que a sociedade, a maioria era negra. Então, por a maioria ser negra, ela tinha que embranquecer. Depois vocês pesquisam o quadro Redenção de Kahn. Um dia eu vou trazer um vídeo explicando o que é o quadro Redenção de Kahn. E aí vai precisar cada vez mais importar esses imigrantes. São esses imigrantes que vão trazer as ideias também socialistas, algumas partes dele. Lembrando que esses imigrantes que estão vindo lá da Europa são imigrantes renegados, são imigrantes calvinistas, imigrantes que vão chegar para cá, pessoas pobres também. Só que eles chegam aqui, o Estado traz um aparato para eles. Vocês estão entendendo? E aí o Florestan Fernandes vai dizer que isso complicou o homem negro, complicou o homem ex-escravidado. Esses sociólogos estão pensando nesse Brasil, nessa transformação, né? Da sociedade imperial para a sociedade republicana. É nesse momento, é nesse contexto. E aí a gente entra num ponto também, né, muito importante, que ele defende os movimentos sociais. E por que ele defende movimentos sociais? Por ele ser um marxista, ele acredita que a mudança da estrutura social ela está orientada de forma de baixo para cima. E é que os movimentos sociais, junto com a organização social, junto com os debates públicos, vai mudar essas estruturas sociais. Porque, por ele pensar em um materialismo histórico dialético, e o que é o materialismo histórico dialético? Lembrando que o que é o material? É que ele tem uma concepção de trabalho, né, uma questão econômica, o histórico, porque tem uma relação histórica e o dialético que é contraditório. Eu sei que é muito mais complexo do que isso, mas eu resumi muito o que é o materialismo histórico dialético. E aí ele pensa o quê? Que ele precisa ter uma mudança estrutural. E aí a gente entra no sociólogo que eu gosto muito, porque a gente estuda muito ele na área da educação, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro ele vai nascer em 1992 e vai morrer em 1997. Ele adentrou o processo, né, ali do então chamado do golpe civil empresarial militar, ali em 64, ele foi exilado. É ele que vai criar, né, a LDB lá em 1996, essa legislação brasileira. Ele, junto com o Brignol Brizola, vai criar a educação ali dos brizolões, pensando nos anos 80, aquela questão mais populista.
Enfim, mas pra cá, pra gente pensar a sociologia do Darcy Ribeiro, a gente entende que o Darcy Ribeiro falava, né, que nasceu três tipos, que existiam três tipos de povos aqui, que era o europeu, que era o indígena e era o africano. E aí, esses três tipos de matrizes étnicas, ele o que, né? Não é dizendo que eles têm harmonia entre si, e sim que eles estavam em extrema disputa para hegemonia social. Uma hora os europeus ganhavam, outra hora os negros ganhavam e por aí vai. Porém, eles também se entrelaçavam entre si. E aí que ele vai trazer outras etnias, né? Que é o mameluco, a mulata e por aí vai. O outro ponto também, né, é que ele vai culpar a colonização portuguesa, trazendo que não trouxe, não deram oportunidade. A Ribeiro é muito mais complexo, mas de modo geral, vocês estão entendendo como é que essa formação da sociologia, como é que estão pensando esse Brasil, isso vai influenciar a sociologia demais os próximos pensadores, como Caio Prado Júnior, que também é um marxista, entre outros e outros sociólogos, como o Florestan Fernandes, o FHC, entre outros sociólogos. E aí, né, a gente tem que pensar também que o Darcy Ribeiro trazia 4 pontos muito importantes, que era pensando na economia. E qual eram esses? Que era a escravidão da África, que ela se sustentou e que ela trouxe, né, essa formação econômica brasileira através desse escravismo, essa relação escravocrata. Lembrando que o Darcy Ribeiro ele vai fazer um trabalho de campos, que é chamado de etnografia, onde eu trago só explicar o que é etnografia, ele vai trazer a campos, ele pesquisou, ele saiu do seu gabinete. Ele vai pensar também, né, as missões jesuítas, porque era uma forma de você defender os indígenas, entre muita aspas. Por que defender? Porque eles queriam catequizar. Isso aí também criou as concepções econômicas também, porque você vai privar, de certa forma, a escravidão indígena, mas também lembrando que lá em São Paulo ocorreu escravidão indígena, tinha uma relação entre os bandeirantes, mas é um outro vídeo também. Nós temos também a pecuária e outras atividades, que eram o quê? Esses indígenas que iam buscar, né, as drogas do sertão, como os bandeirantes também, entre outros, pensando essas questões econômicas. Lembrando que ele é um marxista, não como Florestan Fernandes, mas ele vai pensar também as questões econômicas e ele também vai pensar no que é o mais importante, que é o núcleo portuário de banqueiros, que é onde é que a gente teve esse comércio, né? É o ciclo do comércio ali, da venda e da procura de escravizados. Por fim, fechando agora o vídeo, para a gente pensar a sociologia brasileira, falei dos autores mais importantes, foi esse retrato. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Pesquisem mais sobre os temas, tentam estudar eles sozinhos. Leiam o livro do Casagrande Senzala, acho muito importante vocês lerem. A gente, como um bom pesquisador, a gente tem que tentar entender. O pesquisador, ele lê não só o que ele quer, ele lê as outras coisas, ele vai buscar outras informações. A gente não consegue criticar o que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer para assim depois poder criticar e trazer os nossos argumentos. De fim, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a sociologia brasileira. Eu fico por aqui e desejo muita boa sorte para vocês no Enem e nos demais vestibulares. Tchau!